motivação, com Deus no coração, sempre vou seguir. Olá, sejam bem-vindos a todos ao Superação e Motivação, esse podcast que traz alegria e motivação para a tua casa. O convidado de hoje é o nosso pastor Paulo, conhecido como Paulinho. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. E o Nicolas está aqui para apresentar esse podcast. E vamos começar já a pergunta. Antes disso, vamos fazer um minuto de oração. Pedir para o nosso pastor estar começando essa oração. Amém. Soberano Deus, meu eterno Pai, Senhor, nós entramos na Tua presença neste momento, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa entrevista. Abençoa, meu Deus, esse podcast, que esse instrumento, Pai, através da tecnologia, venha alcançar muitas vidas e que os nossos testemunhos de vida, Pai, venham servir de inspiração para outras pessoas, Pai, que estão iniciando na fé, aqueles que estão desanimados agora em casa, que através, Senhor, de cada palavra e cada testemunho dado aqui, vidas venham ser fortalecidas, vidas venham ser renovadas e salvas pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar e nos dar a direção correta para que o Teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nosso pastor diácono, nosso pastor Paulo. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo. Vamos começar para a pergunta, Nós trouxemos aqui pela motivação o testemunho, e eu mesmo ouvi um pouco do testemunho, já me ajudou bastante, nos momentos mais difíceis. E vamos começar essa pergunta, Pastor Paulo, pode nos contar um pouco aí sobre a sua história e como encontrou a fé? Meu nome é Paulo Cassiano, como todos sabem, sou casado, muito bem casado, tenho 2 filhos. Hoje estou na frente de uma obra ali na Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Fiel do Parque Olímpico. Estamos lá na luta, pastoreando aquela igreja. E meu início de fé foi no ano 2000. No ano 2000, eu não nasci no berço evangélico, não tive esse privilégio de nascer já no lar cristão. A minha família, por mais que conhecia Deus, já tinha ouvido falar de Deus, mas não era pegada a religião nenhuma, não frequentava igreja nenhuma, só sabia que existia um Deus, mas não me procurava. Então eu fui criado num lar de muita festa, num lar de muita bebida, essas coisas. No ano de 2000, a minha tia se converteu primeiro, minha tia Solange, e ela me fez um convite para ir a uma festa que ia ter lá em Volta Redonda, estado do Rio, para a gente estar ao encontro de pastores. E eu fui com ela, mas fui por ir, Eu era muito novo ainda, adolescente. Minha vida era só jogar futebol na rua, ficar na rua com os amigos. Mas eu fui com ela, fui de companhia com ela, mas eu fui por ir mesmo. Quando cheguei lá, o pastor que estava pregando, ele deu uma palavra inicial, e na palavra que ele deu, ele fez uma oração linda. E nessa oração que ele fez, ele falou que se o Espírito Santo estivesse ali, era para manifestar a presença dele. Glória a Deus. Naquela hora, quando ele faz essa oração, uma das pessoas que estava assistindo o culto, participando do culto, levantou, deu um salto e correu até o pastor e abraçou o pastor. Glória a Deus. E não queria largar mais o pastor. E quando eles estavam ali abraçados, a igreja tentou lá separar os dois, mas quem encostava no rapaz caía. Outros encostavam no rapaz e saía pulando de alegria, outros encostavam e choravam, cada um tinha uma manifestação. E aquilo para mim era tudo loucura, porque eu não conhecia nada, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fiquei travado no lugar que eu estava. As pessoas correram, algumas pessoas se esconderam com medo, sem saber o que estava acontecendo. E nesse momento veio 2 pessoas de branco. Até hoje eu não sei se eram 2 anjos ou se eram 2 obreiros que estavam vestidos de branco de fato. Mas veio 2 pessoas de branco até minha frente. Um ficou atrás de mim na minha frente, estendeu a mão para mim, eu só fechei o olho e eu não sabia como fazer, como me comportar nesse momento. E naquele momento que eu fechei o olho, eu senti o meu corpo perdendo as forças completamente. Meu corpo foi perdendo as forças ao ponto de eu sentir eu indo para trás, eu caindo no chão. E essa pessoa atrás de mim me segurou. E quando eu fiquei ali, passou uns 5 segundos, eu apaguei. E fui arrebatado até o céu. Esse momento foi uma experiência que eu tive com Deus lá. Veio um ser todo de branco, eu estava deitado num lugar todo gramado, com um rio do meu lado. E esse ser se ajoelhou do meu lado e pegou essa água do rio por 3 vezes e jogou em cima de mim. Na 3ª vez que ele jogou essas águas em cima de mim, eu voltei de volta, lá na igreja onde eu estava. Quando eu acordei, quando eu voltei em si, eu voltei o crente mais crente daquele lugar. Aleluia. Ou seja, foi a minha primeira experiência que eu tive com Deus, aquele encontro que eu tive com Jesus ali, e dali para frente mudou minha vida completamente. Eu tive a visão aberta e comecei a buscar Deus.
Glória a Deus. Você não conhecia nada de Deus assim? Só foi convidado só para ir? Não, eu fui convidado pela minha tia, como eu disse, e fui, mas fui até sem vontade. Fui mais para agradar minha tia. Não sabia que eu já tinha um encontro marcado com Deus nesse dia. Um convite só, você aceitando. E que mudou totalmente a minha história. Mudou a minha vida, mudou totalmente o meu rumo. Porque, como eu disse, não nasci num lar cristão, nunca tinha imaginado ir para a igreja, não sabia o que era a Bíblia, não sabia de nada disso. E depois desse dia, o meu desejo era só Bíblia, ler Bíblia. Eu quero uma Bíblia, eu quero comprar uma Bíblia. E só queria estar na igreja, e dali para frente a minha vida foi totalmente mudada. Foi outra. Glória a Deus. Tá vendo, ouvintes, telespectadores? É apenas um convite, né? Então o podcast está mais focado em convite, né? Que outros podcasts a gente estava falando sobre isso, apenas um convite. A pessoa foi transformada, né? Totalmente. Né? E o primeiro passo, quem dá não é Deus, né? Tá com a gente. E o resto Deus ele faz. Vamos para a segunda pergunta. O Nicolas pode estar lendo a segunda pergunta? Quais foram os maiores desafios no início da sua caminhada espiritual? Então, Nicolas, os maiores desafios que eu tive no início, como eu disse, por eu ser muito novo e eu não nasci num lar cristão, as minhas companhias eram tudo pessoas do mundo, né? Jogando bola, lá no Rio era muito normal, baile funk. Normal. Então, naquele momento que eu tive um encontro com Cristo no início da minha caminhada, e que eu me converti de verdade, o mais difícil para mim foi eu conseguir lidar com essa situação das minhas amizades na escola, das minhas amizades onde eu morava, no bairro que eu morava, porque eu não tinha um amigo cristão. Era complicado. Então agora eu estava totalmente transformado e eu tinha esse desafio agora de ser um espelho para os meus amigos, de estar no meio deles e me comportar como um cristão, que não é fácil, né? Começa quando você é adolescente, você é novo, você está no meio de uma partida de futebol, o pessoal jogando bola, um xinga o outro, um fala palavrão daqui, e você tem que saber o seu limite, você tem que saber o seu temperamento mudou, o seu comportamento mudou. Então para mim foi um desafio muito importante, e eu consegui, com a ajuda do Espírito Santo, sair muito bem disso, até que ao ponto dos meus amigos naquela época desejar ir para a igreja comigo. Glória a Deus. Essa mudança, mas foi um desafio. O maior desafio que eu tive no início foi esse, foi a questão das amizades mundanas que eu tinha, os lugares que eu frequentava, e que agora eu tinha que ser um cristão, eu tinha que ser espelho, luz no meio das trevas. Sim, então ali já nesse início de mudança, de ser transparente, mas você já estava mudado então? Estava já transformado. Depois que eu fui arrebatado, como eu disse, eu voltei. Eu fiquei cerca de umas 4 horas, sem falar nada. Assim, a minha mãe ficou desesperada. O que aconteceu com você? Me conta. E eu não conseguia falar, porque eu não tinha noção ainda do que tinha acontecido comigo de fato. Eu sei que eu não sentia o meu corpo andava, parecia que eu estava flutuando. E aquela alegria? Aquela alegria imensa dentro de mim. E o desejo mudou totalmente. O meu desejo agora era só assim, preciso ir para a igreja, preciso comprar uma Bíblia, preciso focar nisso, eu consegui da noite pro dia ter uma transformação assim que só Deus pode fazer. Glória a Deus. Só o Espírito Santo que faz mesmo a vida do homem. Verdade. Mas respondendo o Nicolas, né, meu maior desafio no início da caminhada foi isso aí. Em relação às amizades, à escola, né, a minha convivência, que não era um lar cristão, não era um ambiente cristão. Então foi um pouco mais complicado, porque os seus princípios já foram, né, meio que totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Daquilo que apenas um convite você recebeu anos de... Não, mudou toda a trajetória. Ali mesmo já te mudou. Um convite, uma história. Só que assim, a gente sabe que quando a gente acaba tendo aquele primeiro amor, primeiro contato, quem dá a sede já é Deus, quem dá aquele convicção, porque apoio você não vai conseguir ter no momento. Difícil. Né? A gente sabe que apoio, assim, bora, vamos ler a Bíblia, vamos orar, porque quando a gente recebe o primeiro amor, o próprio Deus já dá que a gente precisa só dele para sentir a graça. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Esse primeiro amor, a gente sempre fala nas igrejas hoje, né? Verdade. Vamos voltar ao primeiro amor. É algo assim de explicar. Você consegue abrir mão de tudo fácil para estar servindo a Deus, né? Aí você larga dos vícios, larga de tudo, né? Você quer, o seu desejo é estar ali fazendo a obra de Deus, né? Fazendo aquilo que Deus nos escolheu. O desejo de estar orando, de estar buscando. Hoje em dia a gente vê que algumas pessoas, quando perdem esse primeiro amor, começam a criar barreiras, começam a criar muita dificuldade. Obstáculo. Né? Para orar, obstáculo para poder ir na igreja, para fazer isso para Deus, tudo fica mais difícil.
Mas quando você está no primeiro amor, você vence todas as barreiras, você vence todos os obstáculos para estar ali adorando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira pergunta é: como começou seu ministério, né? E o que o inspirou a seguir esse caminho? Então, meu ministério, como eu falei, como eu era muito novo, né? Quando eu tive esse encontro, passou-se alguns anos, eu demorei a desenvolver um pouco o ministério. E quando eu comecei a frequentar a igreja pentecostal da Libertação lá no Rio, eu tive algo assim que chocou minha vida, porque até então, por mais que eu tive essas experiências com Deus, depois disso eu não tinha me aprofundado tanto, sem muitas experiências com Deus. Também eu era muito novo. E quando eu cheguei nessa igreja, pode falar o nome? Pode. Igreja Pentecostal da Libertação. A Libertação. Quando eu cheguei lá, minha vida não estava numa situação muito boa. Eu lembro que eu estava desempregado, passando por um certo momento difícil, né? Sim. E quando eu cheguei lá, Deus usou um missionário para falar comigo. Falou assim: você que está aí no fundo, de camisa preta, se prepara que Deus está abrindo uma porta de emprego para você. E pronto, falou tudo aquilo que eu estava pedindo para Deus mesmo. Glória a Deus. Mas até então, para mim, aquilo ali era meio assim, eu ficava meio desconfiado, né? Eu falei: será? Será que vai mesmo? Mas saí dali com essa dúvida e ao mesmo tempo querendo acreditar que ia acontecer. E naquela mesma semana, o que aquela missionária profetizou na minha vida se cumpriu. Deus abriu a porta para mim assim, que me abençoou muito. E dali em diante eu falei: não, é aqui que eu quero firmar meus passos, que eu sei que Deus está aqui, Deus está falando comigo aqui. E ela serviu de inspiração para mim iniciar meu ministério. Eu comecei a observar ela, observar o pastor, a vida que eles viviam com Deus era tão linda, em questão de humildade, de serviço a Deus, de estar ali, sabe, fazendo o melhor deles a cada dia. E eu ficava assim: como pode Deus revelar algo profundo assim para uma pessoa? Isso era uma coisa que ficava na minha mente, né? Sim. Como que Deus revela o futuro para uma pessoa que é igual eu? Então, no início do meu ministério, o que me incentivou muito foi essa vida desse casal de pastores, que eu via a forma que Deus usava eles profunda e aquilo eu também queria ser usado assim. Então eu falei: bom, então eu tenho que aprender com eles, qual é o passo que eles têm. Aí eu fui ver renúncia, disciplina, busca, oração, jejum, consagração, e foi daí em diante que eu comecei mesmo a buscar mesmo e colocar em prática o ministério que Deus colocou na minha mão, né? Porque até então eu não tinha descoberto qual era o meu chamado, na verdade, né? Glória a Deus. E quando eu comecei lá, eles começaram a me passar muita força, começaram a me apoiar muito, me ensinar muito, e foi lá que eu tive a primeira oportunidade de pregar o Evangelho. Né? Então ali deu início ao meu ministério como pregador da Palavra de Deus. E quando eu fui pregar, foi algo assim que mexeu comigo, porque imagina você numa igreja pentecostal, em que o culto inteiro o povo está lá pulando, dando glória a Deus, falando em línguas e aquele mover todo. E quando você começa a pregar, o povo tudo calado te olhando, quieto. Complicado. E eu pregando e o povo me olhando assim, quieto, olho arregalado. E na hora eu fiquei: meu Deus, tá ruim essa pregação. Porque aqui o fogo cai, o povo da glória pula. E agora eu estou pregando, mas o povo está tudo em silêncio. Aí no final de tudo, quando eu fui para encerrar a pregação, o Espírito Santo falou comigo: faz uma oração. Glória a Deus. Aí eu pedi para a igreja se colocar de pé e falei: irmãos, eu vou fazer uma oração para encerrar. Quando a igreja começou a orar, o Espírito Santo falou comigo assim: agora eu vou te mostrar o verdadeiro avivamento. E aí, quando eu abri os olhos, a igreja inteira chorando. Tá tudo chorando. Aí eu fiz o apelo: 6 almas aceitou Jesus. Então ali foi o início para mim de esse chamado, meu ministério, que me incentivou muito. Vale a pena renunciar, vale a pena pagar o preço para Deus usar a gente, porque tem vidas que entram aqui chorando, vidas que entram aqui desesperada e sair daqui feliz, sair daqui de cabeça erguida, crendo na vitória. Com certeza. Porque uma pessoa deixou Deus usar ela, né? Então ali foi o início para mim do meu ministério, e o que me inspirou a seguir foi isso, foi esse casal de pastores, né, que me ensinou muito a ter uma vida de humildade, de simplicidade com Deus, de não ter nenhum tipo de arrogância, de sempre estar em oração, em jejum, para que Deus venha revelar o profundo mesmo. Glória a Deus. Então por isso que a gente fala, né? Você é um espelho. Alguém tá te observando. Com certeza. Sempre, né? tem alguém te olhando. Sempre tem alguém ali olhando. Fala: ó, alguém tá te observando. Então se você tá orando, tá buscando a Deus, olha o resultado de um casal dedicando-se a Deus, resistindo, né? O curtimento do mundo para se dedicar a Deus, fez que desse lado aqui, fora do Rio de Janeiro, isso, só do Rio de Janeiro. Né? Isso, lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, viesse pra cá uma pessoa já
buscando já com temor, na verdade, né, de Deus, através de uma inspiração, entendeu? Então, se você está inspirando em Deus, buscando a Deus, pode se espelhar assim na pessoa que está buscando a Deus. Com certeza. Né? Porque a pessoa está dedicando da honra para quem tem honra, diz a palavra. Se a pessoa está orando, está buscando a Deus, se a gente for lá, vamos orar, vou orar junto com você. Às vezes a tua oração vai fortalecer a própria pessoa que está ali buscando a Deus, né? E a gente, Breno, a gente sempre tem que ter uma pessoa para se espelhar. Sempre. A gente sabe que o nosso alvo é Jesus, é Cristo. Nosso maior exemplo é Cristo. Mas aqui na Terra, a gente tem que ter um pai na fé. Tem que ter. A gente tem que ter uma pessoa assim que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa, eu me espelho nela. A vida dela com Deus faz eu mudar minha vida também, né? Sim. Então a gente tem que fazer de tudo para ser uma referência e buscar ter uma referência boa também. Igual o que me ajudou muito nesse início foi eu olhar para frente e ter duas referências para mim que eu via que era um casal de Deus, com a vida no altar. E eu falei, não, eu quero ter uma vida igual a deles, assim, cheia do Espírito Santo. E através da vida deles, a minha vida foi mudada. Transformada. Foi lá que eu iniciei como obreiro, fui consagrado a diácono, né? Ali que eu tive as minhas primeiras experiências em obras de libertação, porque lá eles trabalham muito com libertação. Então eu tive essa oportunidade de estar com eles, aprendi muito. Então lá eles davam essa oportunidade também, né? Dava bastante oportunidade para a gente estar desenvolvendo o ministério, né? Sim. Porque hoje em dia tem lugares que, infelizmente, eu falo infelizmente porque tem pastores e dirigentes que não querem ver o obreiro crescer. Não quer. De jeito Quando nenhum. o obreiro começa a dar um passo, começa a se destacar, ele tenta dar um jeito de abafar. Cortar, né? Aí ele fala, não tá na hora ainda, não tá no tempo ainda, fica ali do lado, e aquela pessoa vai se esfriando. Então a gente tem que deixar as pessoas se envolver, claro, né? Tudo assim tem seu tempo. Isso. A pessoa sendo muito bem instruída pelo pastor, deixar ela se envolver com o Espírito Santo. Porque tá se dedicando, né? Dedicando a Deus. Tá ali Deus. jejuando, orando, se esforçando, buscando ainda mais. Quem somos nós de medir o chamado de Deus na vida de alguém, né? Com certeza. E lá eu tive essa liberdade de estar ajudando, de estar no trabalho de libertação, evangelismo nas ruas, culto no lar. Também eu estava em tudo, era fominha demais, né? Eu não perdia nada. Glória a Deus. Tudo eu estava envolvido, eu queria estar envolvido. Glória a Deus. É porque hoje um pastor, ele sabe cada canto. Sabe, já passou, né? Já passou. Então a gente não entende o motivo. Por que eu tô ali, por que eu tô aqui? Porque Deus está te levando a um lugar diferente, a um patamar diferente. Então, é gratificante, né? Ouvir o testemunho de que você não teve contato com pessoas, mas com Deus. Deus. Porque pessoas talvez não te deram conselho como o próprio Deus. Apenas aqueles minutos já te transformou. Mudou minha vida completamente. Completamente, sim. É algo que ficou marcado na minha vida até hoje. Se eu tenho ideia, marcou tanto que eu lembro que depois desse culto, que eu tive um encontro com Cristo, eu não deixei minha mãe nem lavar minha roupa. Tipo, não veste essa roupa não deixa essa roupa guardada aí, porque foi algo que me marcou mesmo, assim. E como que não vai marcar um encontro com Cristo desse jeito? Para quem não conhecia nada, para quem não sabia o que era nada, de repente tem um encontro, você é arrebatado, você está em outra atmosfera, com Jesus te dando um banho ali no rio, te limpando, te purificando. É algo assim inexplicável, porque tem pessoas que não acreditam nisso. Não acredito. Pessoas que não é espiritual não acreditam nisso. Verdade. Vamos para a quarta pergunta. Pode compartilhar uma experiência marcante na sua missão pastoral, né? Uma experiência marcante nessa missão pastoral. Hoje a gente está falando já no cargo de pastor, né? Sei que essa experiência sempre a gente entende que marca, né? Marca sim. E assim, eu como pastor, estou iniciando justamente agora, né? Apesar que quando a gente inicia o chamado de pastor, a gente já vem exercendo o cargo, né? Sempre quando o pastor presidente ou Deus levanta um obreiro a pastor, é porque essa pessoa já vem exercendo esse cargo. Então, por mais que eu ainda tem pouco tempo que eu estou à frente do ministério, eu posso falar que a gente tem sim bastante coisa assim que marca na nossa vida, assim, trajetória. Só o fato das pessoas olhar para você hoje e ter você como uma referência, isso aí já é assim, já fala assim, caramba, isso aí é uma experiência que é marcante para mim. De um menino que não nasceu num lar cristão, né, de uma pessoa que, como eu já disse aqui, que nasceu num lar que era só festa, balada e bebedeira, agora poder ser uma referência numa igreja,
onde os obreiros olham e quer se espelhar, quer ser igual, quer caminhar junto. Isso é uma experiência marcante, né? O fato de hoje a gente tem vários trabalhos, a gente está indo para as ruas agora, estamos fazendo culto a livre, e você vê, você chegou a ver o vídeo aí, você assim, poder estar na rua onde você já fez coisas erradas, e hoje você está lá pregando a palavra de Deus e ver as pessoas parar, chorar, pedir oração, você poder ajudar, isso são coisas que marcam a nossa vida. Sim. Então, assim, uma experiência marcante, poxa, são várias experiências marcantes, mas eu acho que o que marca mais a vida de um pastor é quando a gente vê vida se render aos pés de Jesus. Isso é o que marca mais. O pastor fica feliz. A alegria, né? É porque o nosso alvo, né? A nossa missão é ganhar vidas para o reino. E além de ganhar vidas, é cuidar delas, manter elas ali, alimentar elas. Então, quando a gente prega e está lá na igreja e vê vidas no altar se rendendo, chorando, aceitando Jesus, isso para mim é... Como é que eu posso falar? É gratificante. Para mim é o ápice assim, da minha questão com Deus. Então, o que me marca mais assim nessa vida pastoral minha é esse fato de poder ter vidas se espelhando em mim e vidas que estão se rendendo aos pés de Jesus através do nosso ministério, através da nossa vida. Isso para mim é o que marca. Um vídeo aí do Ar Livre lá, tá? Vou deixar na edição aqui, os irmãos assistir um pouco aí o Ar Livre, e eu creio que é gratificante, porque toda a missão que a gente faz, quando tem algo que é almas, é muito gratificante, que ela vai alcançar muitas almas, né? E as almas que são sedentas são no hospital, né? Nunca vi um doutor, um advogado ficar numa fila imensa no hospital para ser atendido, para conversar de coisas que não seja dor. É igual a igreja, eu tô lá sentado, mesmo na frente ou lá atrás ou no meio, eu quero conversar sobre uma dor, eu preciso que seja preenchida. Preencheu de Deus, estou mais alegre, estou mais feliz, Deus, sinto a graça de Deus. Então isso é muito gratificante, assista um pouco aí. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz, todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei. Pergunta, Nicolas, pode estar lendo aí pro nosso pastor? Qual é o papel da fé na superação de dificuldades? O papel da fé na superação de dificuldades. Fundamental. O papel da fé, sem fé, a gente não consegue superar nada. Hoje em dia eu oriento muitos obreiros na igreja lá, converso muito com o pessoal, e eu falo que nós somos movidos à fé. Sim. Nós vivemos pela fé. E quando a gente fala assim, viver pela fé, a pessoa se confunde isso. Viver pela fé, acho que é você ter uma vida de desemprego, de dependência de ajuda dos outros. Não é. Viver pela fé é você acreditar no impossível. É você acreditar que aquilo vai dar certo, que você vai fazer e Deus vai realizar. Então, hoje em dia, as pessoas que entram numa igreja, a maioria delas estão lá com a vida destruída. A maioria que entram por aquelas portas, elas entram com a vida acabadas mesmo. Umas pensando em se matar, outras pensando que não tem mais jeito. E quando chegam até a igreja, é porque eles já buscaram todos os recursos que tinham e não conseguiram resolver. Então o último é o quê? É a igreja. Se lá não tiver a solução, não tem mais jeito. Então o papel da fé para superar a dificuldade é isso, porque a igreja é o local de fé. Sim. A gente sabe que fé, ela move montanhas. A fé, ela faz o impossível acontecer. Verdade. E eu costumo muito conversar com as pessoas na igreja sobre isso. Os obreiros orientam eles, olha, sim, você pode até não estar num dia muito bom. Você pode até não estar naquele dia que foi, nossa, que dia agradável. Porque a gente passa por lutas, a gente passa por situações tão difíceis na nossa vida, que tem dia que você fala, nossa, eu vou pro culto hoje, eu tenho que pregar a palavra, mas eu não estou bem. Mas eu tenho que ir lá. E eu falo, quando chegar aqui no altar,
não uso o altar para falar derrota. Desabafar. Por que falar derrota que eu falo? Justamente porque tem pessoas ali querendo mudar de vida, pessoas que estão em busca de alguém que tem fé para ela se espelhar e mudar a vida delas. Então, quando ela chega numa igreja e olha para o altar e a pessoa está lá contando só derrota, como que a pessoa vai ter fé dentro dela para mudar de vida? Mas quando você chega lá e você conta o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, pessoal, um dia eu tive assim, e Jesus me libertou. E isso brota a fé no coração da pessoa, e a pessoa fala, olha, mudou ele, vai mudar eu também. Então a pessoa já consegue superar toda dificuldade através da fé. Então a fé ela tem um papel fundamental, é o papel que todo cristão tem que ter, a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A inspiração é essa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora no momento mais difícil também, eu sentava lá na igreja, ela na Deus é fiel, no momento mais difícil. Provar uma palavra, só queria uma palavra que saia do altar. Uma palavra já me saciava aquele dia. Para aquele dia, eu já levava uma palavra para casa para me sobreviver para outro dia. E foi te dando força cada dia. Isso, aí foi criando força. Então, o pastor disse mesmo, ali na frente é lugar de espiritualidade. Exercer a fé. Exercer a fé e levantar. Porque senão você não vai levar a vida da pessoa, você acaba afundando ela de vez, dependendo. Eu falo que o poder, a palavra, ela tem o poder de matar e de fazer a pessoa viver. Então a gente tem que usar a palavra a favor da vida, né? Como que eu vou usar? Nós temos aqui a Bíblia Sagrada com vários exemplos de pessoas que perdeu tudo. E o encontro com Jesus, a vida delas foi transformada. Pessoas que foram curadas através da fé. Toda a cura que Jesus exerceu, ele falou, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Então, por mais que Jesus estava sendo perseguido de um lado, ele não passava isso para as pessoas que ouviam ele passava a palavra de fé, de esperança. Então nós temos que usar isso, né? Saber usar essa arma que ele colocou em nossas mãos. A palavra de Deus é para salvar, não é para matar. A palavra de Deus não é para bater. A palavra de Deus é para poder trazer esperança para as pessoas. É claro que ela tem um lado de correção, que vai exortar, mas tudo para edificação, não para matar. Entendeu? Não para piorar. Então nós sempre temos que ter uma palavra de fé, de esperança, para as pessoas olhar e falar, não, a minha vida pode ser mudada assim. Não é o fim. Jesus pode transformar a minha vida, né? E isso só acontece através da fé. Glória a Deus. Então, vamos para a sexta pergunta. Pode compartilhar uma história de superação que tenha visto, né? Ou participado aí. Superação, né? Sim, tem diversos. Eu gosto de citar exemplo até dentro de casa mesmo, né? Me lembro de quando eu por um período, para as pessoas que estão ouvindo entender, esse momento meu que eu conheci Cristo, fui levantado obreiro, diácono, comecei a pregar, eu tive um momento que eu me afastei, né? Porque eu passei por uma situação muito, muito complicada, muito difícil, e essa situação fez eu vir para Mogi das Cruzes, fez eu vir para São Paulo, e trouxe para cá essa situação desagradável. E chegando aqui, eu cheguei aqui totalmente sem esperança de nada, como minha vida para mim tinha acabado ali. Mas Jesus me resgatou aqui, me deu um casamento abençoado, me levantou. E eu me lembro que antes de eu voltar para Jesus, como eu saía muito, eu bebia muito, eu comecei a ver as fotos, vídeos de mim mesmo bebendo, e eu olhava para aquilo, as pessoas estavam dando risada daqueles vídeos. Eu não, já olhava, eu via o que o demônio estava fazendo na minha vida. Falando, Satanás está me destruindo. Satanás está acabando comigo. Né? Tá todo mundo ali achando que está se divertindo, mas não, é Satanás que está destruindo. E eu vendo aquilo, e aí eu decidi dar um ato de superar. Eu falei, não, eu preciso superar isso. Eu preciso mudar, eu não posso aceitar isso. Eu conheço a palavra, eu sou conhecedor de um encontro com Cristo. Eu estou vendo Satanás me afundando cada vez mais. E eu tomei uma decisão. Eu lembro que eu cheguei para minha esposa, Cíntia, e falei com ela, olha, a partir de hoje eu vou ir para a igreja, eu quero voltar para Jesus. E nessa decisão minha, que ninguém acreditava mais, porque eu e ela, para quem conhece, sabe, a gente saía muito, né? A gente tinha uma vida de muito agitada, né? E eu falei com ela assim, eu preciso de uma superação, eu preciso mudar de vida. E ela concordou na hora, e ela não queria, ela só falou comigo assim, não, tá bom, pode ir, mas eu vou continuar bebendo, eu vou continuar aqui no meu cantinho. Eu falei, tá bom, eu te respeito, você me respeita, tudo certo.
e dei o primeiro passo de voltar para Jesus. Voltei para Jesus, comecei a superar, né, toda a dificuldade que eu estava vivendo, e através de eu voltar para Cristo e da minha sinceridade com Jesus, de estar servindo a Ele, serviu de inspiração para ela dentro de casa. Né? E hoje ela voltou para Jesus, está fazendo obra comigo, está louvando a Deus, está aí fazendo obra, está como líder das irmãs, né? Está regendo o coral. Então, assim, é gratificante. Então, quando eu falo de superação, compartilhar uma história, acho que a maior lição é minha, de eu conseguir voltar para Cristo e com esse meu retorno para Jesus, eu inspirar a minha esposa a voltar também. E hoje a gente está aí um casal fazendo a obra de Deus. Só para analisar, um casal foi inspirado, né? Você olhou lá atrás um casal e se inspirou nele. Verdade. Aí a tua esposa, Cíntia, minha tia, isso, olhou para você e inspirou. Se inspirou. Poxa, mudou ele, porque ela via a transformação dentro de casa, né? Ela via, assim, o meu comportamento, ela via o meu compromisso com a obra de Deus. Eu não voltei para Jesus para ser aqueles crentes domingueiros, só vou no domingo e tá bom. Ou assim, eu sou crente na igreja, mas no mundo eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Eu renunciei tudo de novo. Eu podia renunciar para ter uma vida com Cristo novamente. E ela foi vendo tudo aquilo que Jesus foi fazendo na minha vida. Né? E como ela, ali dentro de casa todo dia, ela observando a minha mudança, observando o que Deus estava fazendo, o Espírito Santo foi trabalhando no coração dela. E eu fiquei muito maravilhado quando eu fui na igreja. Ela falou assim: eu vou com você hoje na igreja. E nós chegamos lá no culto, no final do culto o pastor fez o apelo e ela foi lá na frente chorando para voltar para Jesus. E ali ela conseguiu renunciar tudo também. Ela abriu mão de tudo para estar servindo a Cristo, e hoje Deus tem honrado a nós grandemente, ao ponto de eu e ela estar na frente de uma obra hoje. Glória. Né? A gente está ali pastoreando uma igreja hoje. Isso mesmo, glória a Deus. Muito gratificante, né? Gratificante mesmo, porque serve de inspiração para quem está no grupo, quem está na igreja, quem é membro, obreiro. E é bom eles ouvir isso também, essa história, porque serve de inspiração também. Com certeza. Né? As pessoas não conhecem, quem está do teu lado ali, o pastor é o Paulo, não é o Paulinho, né? Mas você conhece a história dele? Não sei. Esse dia, pastor Pedro, até eu conversando com algumas pessoas lá, eu fiz uma reunião no ministério, e como eu vim do Rio, eu cheguei aqui em 2017, então tem pouco tempo que eu estou aqui. Sim. As pessoas olham para mim hoje pastoreando na igreja e falam: pô, mas esse rapaz chegou agora, né? E já está pastoreando, mas ele não sabe a vida que a gente tem com Deus, não sabe o que eu já passei, não sabe o que eu trilhei, tudo que eu renunciei, tudo que eu tenho vivido, a entrega do dia a dia com Deus, né? O compromisso de estar ali fazendo a vontade de Deus. Eu creio que Deus, ele não olha para a idade para levantar alguém, ele olha para o esforço da pessoa, a sinceridade do coração e o desejo de servir a Ele. Então Deus me levantou muito rápido aqui, mas eu já tenho uma trajetória com Deus de muitos anos, né? De experiência que eu vivi, de coisas ruins que eu passei, que eu me afastei, depois eu retornei, e agora Jesus me levantou e a gente está aí fazendo a obra de Deus, e que seja daqui para o céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bom os irmãos entender que esse é um mistério que Deus tem para nós, né? Transparecer a gente para quem está do nosso lado, para que lá na frente, publicamente, Ele possa nos honrar, né? Em secreto, né? O vaso honrou ele, né? Em secreto, que eu falo é que parece que some todo mundo, em secreto você sofre sozinho, você faz tudo sozinho, passa sozinho, mas em público, publicamente Ele te honra, no automático, é quando você está preparado já, né? Então, muito gratificante. Vou para 11 já, que a gente já pontuamos as perguntas. Que mensagem de esperança você gostaria de deixar para nossos irmãos, nossos ouvintes, telespectadores? A mensagem para os irmãos: eu gosto de usar a Bíblia. Tá? Posso usar a Bíblia aqui? Pode, sim. Domingo passou agora, eu tive o privilégio de estar pregando na Santa Ceia, na nossa igreja. E eu sou, assim, eu gosto muito das histórias bíblicas, né? Quando você já ouviu pregando algumas vezes, sim, eu gosto de me aprofundar nas histórias e trazer para a nossa vida. Sim. E eu estava estudando sobre a vida da mulher samaritana. Em João capítulo 4, versículo 7, diz assim: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos.
Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que o te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Enfim, esse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana mudou a história dessa mulher também. Então hoje uma mensagem de esperança para os ouvintes é que a sua vida ela pode ser transformada através de um encontro com Cristo. A minha vida foi transformada através de um encontro com Cristo. Tenho certeza que a vida do pastor Breno, a vida de todos aqui, foi mudada através de um encontro. Essa mulher, a Bíblia fala que ela teve 5 maridos. E o que ela estava agora, o 6º, não era dela. Então, olha a situação dessa mulher. Teve 5 maridos. O que ela estava agora não era o marido dela, então, ou seja, era um amante. Então, o olhar da sociedade era o quê? Essa mulher está condenada ao inferno. Condenada. Essa mulher não tem mais chance de ser feliz, não tem mais... É uma mulher pecadora, adúltera, prostituta. A primeira coisa do povo é julgar, mas quando ela olha Jesus, Jesus fala assim: se você me pedir água, eu tenho a água da vida para você. Ou seja, Jesus chega a ela, mesmo diante daquela situação que ela estava vivendo, Jesus não condenou ela. Glória a Deus. Jesus se apresentou para ela como salvação. Aleluia. Então a mensagem de esperança para a sua vida é: não se apega naquilo que você já fez, na sua condição de vida hoje. Se apega naquilo que Cristo pode fazer a partir de hoje na sua vida. Aleluia. Porque essa mulher era desprezada, era julgada pela sociedade, essa mulher não tinha mais esperança de ter um casamento bom, de ser feliz, mas através de um encontro com Cristo. Lá no poço de Jacó, em Samaria, aquela mulher ela entra como pecadora adulta e ela sai como uma missionária. Olha que forte. Ela vem como uma pecadora adúltera. E ela sai dali como uma missionária, chamando o povo: vem que o Messias está aqui. Vem ouvir o Messias. E todos foram lá ouvir Jesus e olharam para ele como Messias. Então olha o que Deus faz. Em coisa de meia hora, um diálogo de Cristo com aquela mulher, a vida dela toda foi transformada. Então um encontro com Cristo hoje pode mudar a sua vida. Um encontro, não importa o que você fez, o que você passou, o que você tem passado, o importante é que você tenha esse encontro com Cristo. Porque através desse encontro você entra na presença dele pecador, mas sai de lá um pregador do Evangelho. Você entra na presença dele um usuário de droga e sai de lá um missionário para salvar vidas aí fora que está nas drogas. Você entra na presença de Jesus uma prostituta e sai de lá uma missionária de cabeça erguida, porque Deus ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então há esperança para você. Basta um encontro. Eu tive que ir. A minha tia me fez um convite, eu fui. E nesse encontro a minha vida foi transformada. Então não recuse o convite que o Espírito Santo faz para você. Vai na igreja, vai ouvir uma palavra e nesse encontro a sua vida será transformada. Passa o endereço lá, pastor. Avenida Júlio Simões, Parque Olímpico, número 2835, Igreja Pentecostal Deus é Fiel. Glória a Deus. Glória a Deus, abençoe. Glória a Deus. O Nico vai deixar a última pergunta, a 14 aqui. Quais são os seus planos e visões para o futuro do seu ministério? Tá bom, Nicolas, meus planos, meus futuros são sempre focando vidas. Sim. Ganhar vidas, né? Eu tenho um foco muito grande na questão de evangelismo e projeto social. Para mim, a igreja não está focada só dentro de 4 paredes, não. Sim, com certeza. Hoje em dia, você chega numa igreja, você vê muito se preocupa com os cultos, quem vai dirigir culto, quem vai pregar. Então, se esquecendo do projeto social que tem que ter nas ruas, de famílias que estão perecendo, de pessoas que estão passando fome, pessoas que estão na rua usando droga. Então, meus planos, meu projeto é conseguir alcançar ali o bairro onde é localizada a nossa igreja, né? Vila Brasileira, Parque Olímpico, que é um local que a gente sabe que tem muito usuário de droga, muitas pessoas no álcool. Então, meu plano é conseguir alcançar essas vidas, ganhar essas vidas para Cristo e fazer um trabalho social, ajudando famílias carentes, ajudando famílias que hoje estão passando necessidade e que o papel da igreja está ajudando, está estendendo a mão para essas pessoas. Aleluia. Grande projeto de alcançar vidas. Glória a Deus, que Deus abençoe. Glória a Deus, irmão, não deixa de comparecer esse culto, né? Deus é fiel. Lá é o número? O dia de culto. O dia de culto lá são toda terça-feira, é culto de ensino. Nós temos um estudo bíblico lá toda terça-feira, 19h30. Sexta-feira, campanha. Toda sexta-feira, 19h30, tem uma campanha forte lá de libertação. Estamos orando pela vida das pessoas lá. E domingo, o culto da família, às 19h. Então toda terça, sexta e domingo é os cultos nossos lá. Venham participar conosco, que Deus tem palavra para você.
Glória a Deus, que Deus abençoe. Os irmãos, observem aqui embaixo aí do vídeo, tem um telefone, né, o contato do nosso pastor, caso queira solicitar para algum convite de pregação, o pastor está à disposição, né? Estamos aí para fazer o pregar. A presença de Deus está fluindo no corações de vidas que necessitam. Então, neste momento, vamos fazer essa oração, mas antes disso, agradecer a presença do nosso pastor aqui. É a minha inspiração também, é o espelho. Com certeza a gente continua caminhando, porque a nossa mentalidade é de não ficar parado. Com certeza. Ficar 10, 30, 40 anos numa igreja sem projeto, né? Sem evoluir, ficar em 4 paredes. Mas é projetos, alcançar vidas e avante. Porque o foco de uma mente cristã é alcançar, né? Com certeza. Atravessar. Por isso que Jesus falava, né? Pode ir no lá que eu vou depois, que eu vou ali e já volto. Mas eu quero que você vai. Não importa o que vai acontecer. O importante é que eu vou chegar na hora certa. Com certeza, a gente chega. Chega na hora certa. Deus abençoe. Amém. Vamos fazer essa oração para finalizar. Tem uma palavra. Eu quero agradecer, pastor Breno. Muito obrigado, Nicolas, a Bruna. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. É um prazer imenso para mim estar com vocês aqui. Tenho certeza que isso aqui será um canal de bênção para muitas vidas, né? Esse projeto de vocês não vai ficar só nisso. Muitas vidas serão alcançadas através dessas entrevistas que você está fazendo, está realizando. Esse projeto vai crescer muito e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Eu sou muito grato por estar aqui. Estamos à disposição para sempre quando precisar. Quero agradecer aos ouvintes aí, que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a cada um, cada vida. Não esqueça de ir lá no culto, o endereço está aqui, tá? Você mora perto aí do bairro, Parque Olímpico, né? Parque Olímpico, entendeu? Quem mora ali na Redondeza, ali do Vila Brasileira, de outros bairros, Jardim Universo, Oropó, né, Jardim Aeroporto 3, Jardim Lair, tudo pode comparecer lá. E o culto é uma bênção. Eu fui de lá, foi gratificante, porque eu cheguei no momento mais difícil da minha vida ali naquela igreja. Recebi os conselhos aqui, né, dentro do carro ali, que eu levo pra minha vida também, os conselhos, contar a história dele pra mim também, testemunho. Que eu chegava em casa já levantado, já em pé. Glória a Deus. Me testificavam com a história. Então isso é muito gratificante, porque fortalece vidas, amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Vamos fazer um minuto de oração para finalizar. Vamos orar? Soberano Deus, meu eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses minutos que nós tivemos aqui, Senhor, na Tua presença, falando da Tua obra, a respeito do nosso testemunho de vida. Eu creio, Pai, que aqueles que estão ouvindo esse testemunho, aqueles que estão ouvindo essa entrevista, Pai, serão alcançados pelo Teu Espírito Santo. Vidas serão impactadas e transformadas. Vidas que estão ouvindo agora, que estavam pensando em desistir de tudo, pensando em tirar sua própria vida, agora está recebendo forças para levantar a cabeça, usar a fé e ter uma nova história com o Senhor. Abençoa cada ouvinte, abençoa esse projeto do Pastor Breno, abençoa, Pai, toda a família, e que tudo aqui seja feito para a honra e glória do Teu santo nome. É que eu te peço, já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, graça e paz. Bate palma para Jesus Cristo.